Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis na face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Tá tudo certinho? Então vamos lá, né? Vamos terminar refletindo sobre o final, número 30, versículo 30. A graça é enganadora. Aqui não é graça no sentido de graça teológica, claro, né? Não é a graça de Deus, é a graça humana, né? A graça é enganadora e a formosura é vã. Graça e formosura aqui são duas palavras para dizer a mesma coisa, a beleza, certo? A beleza física. Então, a beleza física é enganadora, a formosura é vã, uma coisa tão estimada pelas mulheres. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, a verdadeira beleza é temer ao Senhor. O Senhor é o motivo último de todas as virtudes da mulher. Então, a gente começou falando da mulher virtuosa, né? A Escritura fala que o temor do Senhor é o início da sabedoria. A sabedoria é como se fosse a virtude símbolo. A rainha das virtudes é a caridade. Só que a caridade já é uma virtude teologal. Na visão ainda filosófica, em que a caridade não era considerada uma virtude, tal como nós entendemos, se tinha muita ideia que a sabedoria era a virtude mais alta. Então, se tem na própria Escritura essa ideia de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, é o temor do Senhor que é o início da virtude. De qual virtude? Dessa virtude que nós falamos, que sai daquilo que é meramente humano para ir para o divino. Então, só tem verdadeira virtude diante de Deus para além da virtude humana quando a gente teme o Senhor. E qual é o temor do Senhor? A palavra temor tem dois sentidos. Existe um temor que nós chamamos de servil, que é aquele medo, certo? Então, se tem uma pessoa que entra num lugar armado para fazer um assalto e manda você, sei lá, se jogar no chão, você faz isso por temor, mas é um temor servil. Ou seja, o poder do outro te faz servo dele. Mas existe um outro temor, que é o temor chamado de filial, que é o temor nascido do amor. Claro, não necessariamente do amor de filho, mas a gente acaba chamando de filial todo temor nascido do amor. Então, o temor que nós temos a Deus, que devemos ter a Deus, é esse temor filial. Evidente que o temor servil tem as suas, os seus benefícios. Muitas pessoas começam a conversão por medo do inferno, que é um temor servil. Só que esse temor servil não é suficiente. Na nossa relação com Deus, é preciso que a gente chegue naquele estágio em que o que me faz evitar o pecado não é o medo de ir para o inferno, mas o medo de ofender a Deus. De modo que os santos, quando eles pensavam no inferno, eles, diferente de nós, não ficavam muito considerando, né, o fato de que lá sofre muito. Não, o problema do inferno é porque lá não se ama a Deus. Se fosse possível um céu em que se amasse a Deus e tivesse sofrimento, os santos encarariam com muita tranquilidade.
Porque para eles o amor é a única coisa que importa. Então, o temor, quando a gente fala a mulher que teme ao Senhor, é esse temor nascido do amor, o princípio da sabedoria. E o temor filial pressupõe vida de oração. Todos nós somos filhos de Deus pelo batismo. Só que a gente só se comporta como filho de Deus se a gente tem esse contato com Deus, que é como um contato com um pai. É bonito que Cristo, ele faz questão de, quando ensina os discípulos a orar, ele começa chamando Deus de pai. De certa maneira, a nossa relação entre filho de Deus, né, e Deus como nosso pai, é o início de toda oração. E é por isso que, quando a gente fala de temor filial, a gente fala de oração. Vida de oração. A oração que constrói confiança. Essa é uma das passagens mais bonitas. Essa aqui, ó. No 25. A fortaleza e o decoro são seus atavios. Ela ri-se do futuro. Ou seja, ela sorri para o futuro. Isso aqui, hoje em dia, e especialmente no nosso ambiente mais católico, parece um escândalo. Por quê? Na medida em que as pessoas vão conhecendo mais sobre a fé, conhecendo mais a doutrina e percebendo como o mundo está distante de Deus, como o mundo está perdido, sobretudo quem tem filho pequeno que tem essa preocupação com educação, a pessoa percebe sempre essa distância dos valores que o mundo propõe para os valores de Deus. A tendência que a gente tem não é sorrir para o futuro, pelo contrário. É ter medo, muito medo do futuro. Um medo que gera ansiedade, um medo que às vezes gera paralisia. Quantas e quantas mães, não só mães, pais também, né, vivem uma verdadeira paralisia espiritual diante de um mundo que parece ser forte demais para ser combatido. E às vezes a pessoa se sente culpada de colocar um filho no mundo. Parece que está jogando o filho numa câmara de tortura. Mas quando nós temos fortaleza e decoro como atavio, quando nós temos o temor do Senhor, a gente é capaz de rir para o futuro. Rir para o futuro significa essa esperança que anda de mãos dadas com essa confiança em Deus. Aliás, quem está acompanhando o livro que a gente está lendo no ciclo, está falando sempre desse assunto, né? Da confiança em Deus. Para que a gente construa essa confiança, e aliás, pegando o gancho da palestra passada, para que a gente seja capaz de ofertar esse dom de si, é necessário que a gente viva uma vida de oração. A própria fortaleza, enquanto dom do Espírito Santo, só existe com oração. E aí a gente pode se questionar: o que eu temo mais do que ao Senhor? Gente, não tem como a gente fingir que dá para viver uma vida de oração, uma vida de virtude, uma vida espiritual ou qualquer coisa, sem vida de oração. A maioria de vocês já tentou isso e não deu certo. A vida de oração, ela não é um luxo. Às vezes as pessoas acham que é assim: não, eu vou cumprir o meu papel, e aí eu faço tudo o que eu preciso fazer. Aí eu entendo que o que sobra eu tento rezar. Mas como eu não consigo, porque eu estou muito ocupada, eu passo a considerar a oração como se fosse assim, uma espécie de privilégio. A oração é a necessidade básica nossa. E quando a gente pensa nessa maneira como muitas vezes a gente viveu afastado da oração, a gente poderia se questionar: o que eu temo mais do que ao Senhor? Porque se eu deixo Deus de lado
pelas outras coisas. Não é deixar Deus de lado por pecados e por coisas ruins. É deixar Deus de lado por coisas boas também. Significa que eu temo mais essas coisas do que ao Senhor. O que eu temo mais do que ao Senhor? Eu tenho mais medo de, ver minha casa desordenada do que de terminar meu dia sem ter rezado. Eu tenho mais medo de não cumprir ali com obrigações importantes, mas secundárias. Quando eu falo que uma coisa é secundária, não significa que ela não seja super mega importante. É porque ela não é mais importante do que Deus. Então a gente tem medo de muitas coisas. A gente tem medo de terminar o dia tendo deixado de lado muitas coisas. Mas a gente não tem medo de terminar o dia sem ter rezado. Sábio, lembra, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sábio é aquele que sabe apreciar sabor. Sábio é quem sabe dar a medida certa para as coisas. Quem sabe ordenar. São Tomás de Aquino dizia, é próprio do sábio ordenar. Quando a gente está precisando de um conselho, normalmente é porque a gente está com a cabeça um pouco confusa. Então a gente procura alguém que vai chegar e vai, botar as coisas cada uma no seu lugar. O que acontece? Nós não somos sábios quando a gente não sabe dar o valor correto para coisas. E de forma especial, a gente não é sábio quando a gente não coloca a vida de oração em primeiro lugar. Evidentemente, mesmo dentro da vida de oração, existem modalidades de importância. Claro, a missa dominical está no ápice da importância, os sacramentos, mas a oração diária entra também como uma das coisas que são essenciais, fundamentais, necessárias. Quando o São Pier Giorgio Frassati era pequeno, sem que a mãe e o pai ensinassem, ele já tinha começado a ter vida de oração. Ele rezava muito. E um padre uma vez perguntou, por que você reza? Quem que te manda rezar? Porque a gente sempre parte do pressuposto de que a criança só está rezando porque tem algum adulto mandando. E ele disse para o padre, eu não rezo porque ninguém mandou, eu rezo porque eu preciso. Santa Rita de Cássia vivia sempre na sua vida, independente de quando ela era religiosa ou não, uma profunda vida de oração. Uma das coisas que faz com que a gente saiba calcular o quão importante é para nós a nossa vida de oração é o seguinte, A gente está sempre ocupado e por estar ocupado, o tempo que a gente consegue dedicar à oração não é muito e facilmente a gente entende isso. Olha, não dá para rezar tanto. Porém, naqueles momentos um pouco raros, em que você tem tempo, você reza. Entende isso? Você fala assim, eu não consigo rezar, porque tem um monte de criança, tem que fazer comida, tem que não sei o quê. Tá bom. As crianças foram passear, você está sozinho na sua casa. Você reza? A oração faz falta. Quando a oração faz falta, de verdade, o próprio coração, ele se impulsiona para Deus de tal maneira que a gente reza. Esse dia eu estava refletindo sobre São João Vianney, padroeiro dos padres. Quando ele chegou na paróquia dele em Ars, não tinha nenhum fiel. Tinha umas 2 senhorinhas, eu acho que ia na missa. Então, ele se dedicava à oração pessoal 12 horas por dia. Então, ele ficava 12 horas por dia rezando. Na medida em que ele foi convertendo a paróquia dele tinha 200 pessoas só, na cidadezinha. Ele converteu a paróquia inteira, todo mundo,
E começou a vir gente do mundo, da França inteira para se confessar. De modo que ele passava, às vezes, 12, 14, 16 horas no confessionário. Aí eu estava pensando, como é que esse homem devia sofrer? Porque alguém que estava acostumado a rezar 12 horas por dia, não ter mais tempo de rezar? Mas o que ele fazia? Acordava de madrugada, ele quase não dormia. Acordava de madrugada, rezava umas 2 horas. Ia para o confessionário. Dava a hora do breviário, ele deixava a fila e ia rezar. Voltava. Refeição era, quando ele fazia, em pé, para terminar mais rápido, para rezar. Então, o que acontece? Mesmo se você estiver muito ocupado, quando existe essa sede de oração, a gente, sabe, tem algo que nos impulsiona e a gente reza. Não existe ocupação que seja que justifique a falta de vida de oração. Pode justificar você não dar tanto tempo assim quanto gostaria, mas não ter vida de oração. E para ter vida de oração, os santos sacrificavam, inclusive, o sono, o descanso. Ou vocês acham que Santa Rita, ela conseguia rezar depois que ela, sem precisar sacrificar nada da vida dela? Para que a gente tenha vida de oração, é uma coisa engraçada. A oração, ela funciona da seguinte maneira. Por um lado, ela só existe porque ela é motivada pelo amor a Deus. Mas, por outro lado, é ela que constrói amor a Deus dentro do nosso coração. Então, existe uma via de mão dupla. Então, a gente precisa, o pouquinho de amor a Deus que a gente tem, a gente usa para rezar. E aí, depois que a gente reza, Deus coloca mais amor. E assim a gente vai se retroalimentando. Para que isso funcione, a gente precisa, com fortaleza, ou seja, com disciplina, estabelecer critérios objetivos de oração. Ou seja, eu preciso saber, se eu tenho uma vida muito corrida, como é a vida de vocês, eu preciso saber exatamente que horas que eu vou rezar, o que eu vou rezar. Só funciona dessa maneira. E eu preciso ter o máximo que eu conseguir estabilidade de rotina. Dentro dos seus afazeres, o máximo que você conseguir, estabilidade de rotina. Então, quais são normalmente os horários melhores para rezar? Normalmente, é quando as crianças não estão a todo vapor, certo? Para quem tem criança. Para quem não tem criança, mas que trabalha fora, etc., é quando você não está trabalhando. Então, nesses momentos, eu preciso tirar um momento, um tempo, que eu sei quanto tempo vai ser, e que aquele momento vai ser um momento dedicado à oração. E que tanto faz se eu estou bem disposta ou mal disposta para rezar. Aquele momento é o momento da oração. É assim? Você não deixa alimentar o seu filho quando você está mal disposta, senão ele vai morrer. Então, do mesmo jeito, eu preciso rezar. Então, se eu preciso acordar mais cedo para rezar, eu vou acordar mais cedo para rezar. Se eu preciso dormir mais tarde para rezar, eu vou dormir mais tarde para rezar. Se o tempo que eu tenho para rezar é o tempo que as crianças estão na escola e eu tenho algum tempinho vago, nesse momento é isso que você vai fazer. Isso é a prioridade. Porque sempre surge alguma coisa e a gente fala assim, não, depois que eu terminar, eu rezo. Não, é depois que você rezar, você termina. Porque a gente vai sempre empurrando. E aí aquilo que eu já falei tantas e tantas vezes para vocês, vem aquela tentação da preguiça ativa. Ou seja, eu não rezo porque eu estou muito ocupada com coisas importantes. No fundo é preguiça. Ou seja, eu quero ficar ocupada para não dar tempo de rezar. E ter um motivo que justifique minha consciência. Então, isso, gente, não tem para onde correr. Não tem uma fórmula. Não tem uma fórmula. A oração, querendo ou não, tem que fazer. Se ela não existir, todo o resto vai ruir. Viver virtude, santificar a si mesmo e aos filhos,
vai ser tudo ilusão. Tem que ter vida de oração. Isso é o mais importante. E as crianças têm que aprender isso. Vocês têm que ensinar para as crianças, olha, agora é a hora que a mamãe vai rezar. Ponto final. E eles têm que esperar vocês rezarem. Claro, quando não é bebezinho, que tem necessidade ali, né? Mas é importante que eles saibam também, olha, minha mãe tem uma hora que ela reza. Evidentemente, vocês não vão colocar as crianças para acompanhar o ritmo de oração de vocês. A criança não aguenta. Mas reza um pouquinho com eles, agora você vai dormir, sei lá, que mamãe vai rezar mais. E oração pessoal. Gente, uma coisa muito recomendável, rezar o terço em família. Mas rezar o terço em família não dá o checklist da sua vida de oração. Ah, rezei o terço em família. Todo mundo sabe, vocês sabem muito melhor do que eu, porque eu não rezo terço em família. Você sabe muito melhor do que eu que terço em família não é um terço mais bem rezado do mundo. Então não adianta você falar assim, vou rezar o terço em família. Não, isso não sustenta a sua vida de oração. Isso é importante, isso é bom, isso é recomendável, mas você tem que ter um momento de oração seu, pessoal. O que a gente coloca como prioridade para a nossa vida de oração? O mais importante de tudo, se a gente conseguir, é a Santa Missa. Então, se eu consigo ir à Santa Missa diariamente, 1, 2 vezes na semana, nada vai ter mais valor do que isso. Depois, né, a meditação. O que é a meditação? Né? É eu parar um pouquinho, pegar algum livro, seja da Bíblia, seja algum livro espiritual, ler, refletir e falar com Deus sobre isso. A meditação, o tempo da meditação, os autores espirituais e os santos, eles variam, né, de recomendação. São Francisco de Sales, que é um santo que fala para mulheres casadas, que é o caso da maioria de vocês, ele recomenda por volta de 15 minutos a 30 minutos. Né? Dificilmente vocês vão conseguir fazer como uma carmelita, que faz 2 horas. Né? Normalmente, 15 a 20 minutos, 30. Então, por que a meditação é importante? A meditação, ela, ao mesmo tempo que alimenta a nossa alma com conteúdo, ela faz com que a gente saiba devolver, de certa maneira, esse conteúdo em oração. Então, não é só, olha só, meditação não é leitura espiritual. Leitura espiritual, eu pego um livro e leio. Meditação, eu pego um trechinho, penso, aí rezo sobre aquilo. É como se fosse assim, eu tenho que conversar com Deus, mas não tenho assunto, vou sortear um assunto. Então, o assunto é esse aqui. E eu termino fazendo propósito. Eu vou falar dos propósitos mais tarde. Santa Teresa d'Ávila dizia, olha, a gente pode fazer tudo e continuar pecando. Meditação, a pessoa para de pecar. Fizer meditação todos os dias, é o caminho mais curto na vida de oração para a santificação. Então, missa, esse momento de meditação, o terço, claro, como eu falei, pode rezar em família. Os momentos que vocês forem rezar o terço sozinhas, tenta rezar meditando também. Né? Que aí fica melhor ainda, que a ideia do terço é essa, né? Leitura espiritual, 10 a 15 minutos de leitura espiritual. Né? E à noite, antes de dormir, o exame de consciência. Se você somar isso tudo que o padre falou, tirando a missa, não dá 1 hora de oração. Ou, quando muito, dá mais ou menos 1 hora. Vamos botar 20 minutos de meditação, 15 de leitura espiritual, mais o terço. Não dá para dizer que você rezou no final do dia se você não conseguiu rezar pelo menos 1 hora. Que eu sei que agora, falando assim, parece muito. Mas não é tanto assim. Pega o celular de vocês e vê quanto tempo vocês usam o celular. Essa 1 hora
ela não vai cair do céu na sua mão. Ela vai ter que ser tirada de outra coisa. Porque também não adianta você fazer assim, não, eu quero continuar minha vida exatamente igual, mais 1 hora de oração. Não dá para continuar. Então, você vai ter que tirar de alguma coisa. Você vai tirar da onde? Daquilo que está sobrando, daquilo que é supérfluo no seu dia. E claro, na medida em que você cria essa rotina de oração diária, você vai sentir uma sede interior para aumentar isso. E na medida que você for conseguindo, você vai aumentando. E essa vida de oração vai deixar dentro de você um desejo de Deus que vai fazer com que as outras coisas do seu dia, que não são propriamente oração, se transformem, de certa maneira, em oração. Olha só, esse negócio de falar assim, minha vida já é uma oração, isso é conversa fiada. Ninguém acredita nisso, de verdade. Não existe isso. A nossa vida só é uma oração quando a gente tem um momento só de oração e depois aquilo vai dando eco no resto das coisas. Então a gente tem que parar para rezar. E não tem jeito. Né? Às vezes a gente que fica no confessionário, a gente mesmo se acha chato de ser tão repetitivo, porque tudo o que todo mundo fala, o padre, você tem que rezar mais. Não é porque não é o que tem que fazer. E a gente fala isso para a gente escutar também, porque eu preciso rezar mais também. Porque esse é o único caminho. O Carlo Acutis, ele tem uma frase engraçada, né, o São Carlo Acutis, que ele fala assim, que assim como uma pessoa fica bronzeada quando pega sol, a gente se santifica quando está diante do Senhor. Né? Claro, ele está falando do sacrário. Mas isso vale para a oração de um modo geral. Então, não tem como a gente se santificar se a gente não tem essa proximidade com Deus na oração. Né? Aí outra coisa, vocês precisam usar métodos inteligentes. Né? Então, se você consegue ir à missa, você já está fora mesmo de casa, às vezes consegue chegar mais cedo, consegue sair mais tarde para aproveitar melhor o tempo. E assim vai, né? Ou seja, tentando usar da inteligência para conseguir espaço para rezar. Mas é importante que vocês levem isso muito a sério e que façam um plano de vida de oração. Pegar um papel, anotar o horário. Olha, meu horário de oração vai ser esse. Tentar cumprir aquilo com o máximo de fidelidade possível. Nesse dia vai ter um negócio diferente, então eu vou trocar, eu não vou tirar a minha oração, eu vou trocar o horário da minha oração. E a gente também saber fazer a mortificação de entender que algumas outras coisas que são também importantes vão ter que ficar um pouco de lado às vezes. Um dia que foi corrido demais, você gosta de fazer um monte de coisa na sua casa, e você tem que escolher entre a sua oração e essas coisas, tenha a humildade de dormir com a sala bagunçada para rezar. Porque não adianta nada sua sala arrumada, porque no dia do juízo, Deus não vai perguntar assim, sua sala está arrumada? Tinha brinquedo no chão? Reza. Isso é mais importante. É evidente que a gente tem que arrumar a casa, mas isso vem depois. Isso vem depois. Então, e também é um exercício de humildade. Porque, no fundo, vocês sabem muito bem que deixar tudo arrumadinho dá prazer. Não é? Arrumar não dá prazer, mas ver arrumado dá. Aí você termina satisfeita consigo mesmo, porque você conseguiu. Mas e a oração? Rezar. Né? Então, criar esse plano, botar lá qual hora que você acorda, primeiro a oração da manhã e a sua meditação. Que hora que vai ser o terço? Que hora que você vai conseguir fazer a sua leitura espiritual, um pouquinho de leitura espiritual, oração da noite com o exame de consciência. E sempre que conseguir encaixar a missa. Bom, para terminar, é importante falar sobre os propósitos. Sempre na meditação é importante que a gente consiga tirar algum propósito. E sempre que a gente faz um retiro, um recolhimento, a gente termina também fazendo propósitos.
que são os propósitos? Né? Propósito é uma coisa que você propõe para si mesma, né, que você pede para si mesma, que vai exigir que você mude alguma coisa na sua vida. Esse propósito, né, quando a gente está, dependendo do nosso estágio na vida espiritual, ele vai variando de propósitos que são diretamente relacionados a um pecado. Então, se a gente, né, tem um pecado mortal de estimação, nosso propósito tem que ser algo que ataque diretamente o pecado, até se a gente já está um pouco mais avançado e não sofre mais com pecados mortais, um propósito que ataque nosso defeito dominante, né, ou seja, que ataque alguma coisa que me atrapalhe na vida espiritual. O propósito, ele tem que ser sempre algo muito concreto, prático, particular, factível. Né? Não existe esse negócio de propósitos gerais, né? Meu propósito é ser uma pessoa melhor. Meu propósito é ser mais santo. Não. O propósito tem que ser concreto. Meu propósito é amar mais as pessoas. Não. Seu propósito é amar mais fulano, que você não gosta. Então, quando eu convido vocês a fazerem um propósito, no máximo 2. Que fazer um monte de propósito também não cumpre nenhum. No máximo 2, em que você pense o que está travando minha vida espiritual. Então, se eu percebo que eu não rezo, então meu propósito vai ser rezar mais, mas não rezar mais genericamente. Meu propósito vai ser, todos os dias, tal hora, eu vou rezar tal oração. Assim. Né? Então, meu problema é minha irascibilidade, porque eu vivo brigando com meu marido, eu grito com meus filhos. Então, meu propósito vai ser tal coisa que meu marido faz que me irrita muito. Toda vez que ele fizer, eu vou sorrir e não vou brigar. Naquela coisa específica. Então, entenderam o que eu estou querendo dizer? Tem que ser um ponto concreto. E tem que ser difícil. Se for fácil, não serve. Tem que ser um negócio que vai custar para fazer. E aí, todos os dias, no seu exame de consciência, você vai pensar, será que eu cumpri hoje bem o meu propósito? Se eu não cumprir, no dia seguinte eu tento cumprir melhor. E assim vai. Quando aquele propósito deixar de ser difícil e ficar fácil, aí você arruma um outro propósito. Certo? A imitação de Cristo fala, se a gente aprender uma virtude por ano, uma só, a gente fica santo rapidamente. Então, vocês têm muitos anos pela frente ainda, dá para ir, não precisa ter tanta pressa, vocês vão aprender uma virtude só. Então, aquela que está mais faltando agora. Então, façam um propósito. Né? E tentem cumprir isso. Não é para ficar com escrúpulo. Eu fiz o propósito de nunca mais reclamar que o meu marido, né, esses dias falaram, né, que o homem não pega as coisas e não joga dentro do lixo, bota em cima da tampa do lixo. Né? Então, toda vez que meu marido bota a caixa, alguma coisa em cima da tampa do lixo, eu faço um show. Então, o meu propósito é nunca mais vou reclamar disso. Ótimo. Mas hoje eu reclamei. Não tem problema, não é para ficar com escrúpulo, não foi pecado mortal, nem foi pecado. É só para você aprender que isso não é bom para você, que amanhã você não vai fazer de novo. Ponto. Claro, se o seu propósito é um negócio diretamente relacionado a um pecado, aí tudo bem. Aí, se você não cumpriu, mas aí o pecado não é porque era propósito, é porque já era pecado. Certo? Entenderam? Então é isso. Então, fazer propósitos que sejam poucos, que sejam 1 ou 2, que sejam factíveis, bem concretos, né, e que vocês vão carregar isso. E, de forma especial, eu insisto muito, façam esse plano de oração. Tentem cumprir. Façam um teste, se esforce. Com o passar do tempo, você vai vendo que talvez você poderia mudar alguma coisa. Talvez esse horário que você estabeleceu não seja o melhor horário. Não tem problema. A gente vai ajeitando, né? Você mesmo vai ajeitando depois, ou pergunta para o confessor. Mas alguma coisa tem que fazer, não dá para continuar como está. Né? Se não está bom, não dá para continuar como está. Precisa. Né? E
é isso, né? Então, claro, não dá um recolhimento de 3 palestras, não dá para falar muita coisa, mas essa, de tudo, a lição mais importante é essa. A gente precisa melhorar a nossa vida de oração. Mesmo que você já tenha uma vida de oração boa, talvez algumas de vocês, talvez não, eu sei que algumas de vocês têm uma vida de oração já. Melhore. Tá boa, mas não tá boa o bastante para aquilo que Deus deseja para a sua vida. E com a oração, a gente consegue muitas coisas que a gente tenta em vão com o nosso esforço. Muitas coisas que a gente tenta em vão com o nosso esforço. Então, é como Santa Rita. Evidente que as virtudes práticas dela foram importantes, mas sem a oração, o marido dela não teria se convertido. A eficácia da oração é maior do que a eficácia de tudo aquilo que a gente possa pensar em fazer. E é justamente como eu falei do São João Vianney, né? Como é que um homem que falava mal, pregava mal, que tinha muita dificuldade, falava baixo, o pessoal nem conseguia escutar a pregação dele direito, como é que esse homem atendia 70 mil pessoas por ano? É porque ele passava 12 horas em oração antes. E os frutos foram vindo. E muitos outros, muito mais eloquentes, muito mais talentosos, não, porque rezavam menos, não o conseguiam. Então, oração. A gente vai celebrar 6 horas, então esses 20 minutos agora que faltam, vocês rezem, né? Se preparem para a Santa Missa. Aí no manual tem uma oração na página 25, que vocês podem rezar antes, e tem uma oração também de ação de graças. Vamos viver bem esse momento. E aí a gente faz a Santa Missa. Um tempinho de ação de graças. E depois a gente vai para o encerramento, né? Passou rápido, né? Mas é o tempo que Deus deu para nós. Vamos rezar? Joelhos. Página 21. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, como a mãe recorro e de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Então, eu não vou começar exatamente às 6, para adiantar também, né? Porque algumas vão embora logo. Então, eu vou lá terminar de arrumar as coisas, paramentar, a gente já começa.